Aleluia. Amados, nós estamos mais uma vez no Congresso Avançar. Como é especial para mim estar aqui em João Pessoa. Nessa casa eu tenho feito amigos. Uma alegria. Os dias que vinha, encontrava meu amigo pastor Guto, pastor Anayana, sua família preciosa. Acredito que vamos nos ver nesses dias. Espero que vai dar tempo. Pastor Elcio, Nila, família enorme e linda. Filho tem umas horas. Toda a rapaziada aqui. O Senhor tem gerado guerreiros nessa casa, amém? Valência o Senhor. A palavra hoje, o tema dela é sabedoria. Que o Senhor me dê graça para compartilhar algo especial com vocês, que o Senhor tem me acrescentado, me levado a um lugar de paz, mas não uma paz como o mundo nos dá, amém? Mas um shalom, assim como Gideão chamou o Senhor. Quando Gideão ele oferece, logo após o encontro com o anjo do Senhor, debaixo da árvore de Ofrã. E ali, depois de um diálogo, ele vai e oferece um sacrifício. O Senhor envia o fogo, queima. Ele fica impressionado, maravilhado. Seu entendimento se abre, ele entende que era o próprio Deus. E ele declara ali, ele usa o termo, a expressão pela primeira vez: Jeová, o Senhor é Jeová Shalom, o Deus da paz. E qual a missão que Deus dá para Gideão? Manda ele para a guerra, né? O Shalom de Deus é a capacitação do Senhor para vencermos as guerras necessárias, amém? Vencer tudo aquilo que tenta te humilhar, te derrotar, te abater. Esse é o Shalom do Senhor. É a guerra contra o mal. Que o Senhor possa ativar o teu coração com paz, com Shalom. Que as guerras desse mundo não tenham a capacidade de te abater, nem de te paralisar, mas que o Senhor possa te ativar e te levantar como um guerreiro, uma guerreira para essa geração e para esse tempo. E o Senhor possa, porque Ele é capaz, amém, amados, de nos dar tudo o que nós precisamos, mas que Ele possa ter o acesso aos nossos corações, à nossa mente, para nos nutrir com tudo aquilo que é necessário para esse tempo, para essa estação, para a geração na qual nós estamos vivendo, 2025, após a vinda do Senhor Jesus, é onde o Evangelho continua sendo pregado e continuará a ser pregado até que Ele venha. Mas há armas necessárias para esse tempo, há uma unção fresca para essa geração, há algo que o Senhor está fazendo, porque o Pai trabalha, Jesus falou também, trabalha em todo o tempo. O Senhor está trabalhando em nossos dias, o Senhor está trabalhando hoje aqui em João Pessoa, está lá em Patos, está em todo o Nordeste, toda a nação brasileira, Ele está lá em Recife, Ele está nas nações. O nosso Deus está trabalhando, e Ele em breve voltará. Ele é Emmanuel, é Deus conosco, Ele está aqui nesse lugar, e que hoje você possa receber tudo aquilo que Ele preparou para derramar do céu sobre as nossas vidas. Os anjos estão aqui, o Senhor delegou, eles estão prontos a ministrar a teu favor. Que o teu coração seja desobstruído, que a tua visão seja desimpedida, seus ouvidos sejam abertos e todos possam ouvir a voz do Senhor, serem nutridos, alimentados, municiados pelo Deus Santo e Poderoso. Amém, amados? Igreja, hoje o mundo desfruta talvez da época, da geração com maior acesso a conhecimento. Nunca houve, em todo o tempo, desde a criação da humanidade, uma era onde o conhecimento se espalhasse com tanta velocidade e em tanta quantidade. É muito fácil você buscar aprender, conhecer. Se você é curioso, meu Deus, temos tantas ferramentas agora. Já com a internet era uma coisa absurda, com os vídeos e com tudo que você tinha acesso. Agora com a IA, então, ficou um negócio assustador. Mas como é bom aprender, não é? Você gosta de aprender, não? É gostoso demais as coisas nossas. Você fala, meu Deus, que doideira isso aqui, velho. Dá uma alegria no nosso coração, é muita tecnologia.
é muita informação instantânea praticamente. Agora, isso nasceu num conflito também. Enfim, Deus falando com a gente, cada um tem suas doideiras, né? E as suas loucuras, e o Senhor sabe trabalhar no nosso coração. Mas existe quase que um mantra na sociedade, uma crença popular, de que muitos dos nossos problemas eles seriam solucionados com educação, não é? Acaba meio que falando de política um pouco quando você vai para isso, mas todo mundo, não, poxa, é problema de educação, se a gente educar, mas cada um quer educar na sua ideologia, cada um quer puxar a sardinha para o teu lado, tanto é que um pouco do que a gente colhe hoje em dia tem a ver com isso, a gente comeu muita bola, né? Ou as gerações passadas comeram muita bola e a coisa foi acontecendo. Mas tem um acontecimento na Bíblia, quando Josué ele está indo para poder ir contra seus inimigos, o anjo do Senhor aparece para ele. E aí, tipo, quem é esse cara? Ele fala, você é por nós ou por nossos inimigos? E aí quando ele percebe que era um ser celestial, era um anjo do Senhor, ele fala, nem uma coisa nem outra, nem por vocês nem por eles, eu vim do alto. O nosso Deus, ele amou tanto o mundo, e não há acepção de pessoas, amém? Ele quer que todos sejam salvos. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente começa a esfriar o nosso amor por falta de entendimento e de sabedoria. E essa quantidade de informação, esse conhecimento absurdo se espalhando, se realmente o fato. E aí, Zete, pastor Zete, tudo bom? Chegou, velho, guerreiro. Se ele atravessou Recife no horário de pico, chegou aqui, pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Que cavalo bom foi esse aí. Chegou. Onde eu quero chegar, amados? É que se realmente a solução fosse o conhecimento, a educação, o fato de termos tanto acesso a tanta informação, a tanta coisa, isso é bom, não estou fazendo apologia à ignorância, pelo contrário. A única coisa que nós temos que entender, isso não vai nos levar a um lugar muito diferente. Amém? O conhecimento não vai mudar as pessoas. Se realmente conhecer e ter acesso à informação, à tecnologia, à ciência, a uma sabedoria humana, pastora Janaína, tudo bem? Vamos aplaudir a Julia, ela veio também, ele não deixou ela lá. É um bom pastor e um bom marido. O resultado de tanta informação, com tanta velocidade, em tanta quantidade, deveria ser uma humanidade melhor. Não deveria? Deveria ser uma humanidade cheia de pessoas melhores, seres humanos melhores. Mas a gente está melhor? As pessoas estão melhores? Na verdade, quando nós olhamos, se formos analisar o quadro mundial, o que nós conseguimos foi oferecer mais conforto. Que você tem hoje o acesso até a tua alimentação. Você chegar no supermercado e ter tudo que você tem. Acredite, amado, não foi sempre assim. Não faz tanto tempo, viu? Se for aí, aqui eu já sou um cara um pouquinho mais... um jovem senhor. Mas se a gente for buscar a época do meu avô, por exemplo. Meu avô veio para cá, da Itália, com 12 anos. Veio meu bisavô com 4 filhos. E aí eles moraram, desceu em Santos, ali no Porto de Santos. Andaram até onde deu, no interior de São Paulo. Pararam lá em Lucélia, Adamantina, por ali teve um sítio. A rapaziada lá, para ter luz à noite, era lamparina, querosene. O banheiro era aquela casinha afastada. O fogão, o forno a lenha, o fogão era a lenha e não se apagava, sempre tinha que ficar uma brasinha ali. De manhã, 3 horas da manhã, minha avó levantava, já ia aquecendo, assava o pão. Meu avô só deixava estudar até a 4ª série, aprendeu a fazer conta e a escrever um nome, vai trabalhar na roça. Minha mãe foi a única rebelde de 11 filhos que concluiu os estudos, né? Enfim, acabou que fugiu de casa com 18 anos. Você vê que não ajudou muita coisa, né? Mas aí conheceu meu pai. Ou seja, amados, esse conhecimento ele realmente vai nos proporcionar um conforto. Ele vai nos dar habilidades. Você vai se tornar habilidoso.
vai ser capaz de realizar muitas coisas. Mas a verdade, quando nós olhamos para isso, você for, por exemplo, para a Europa, um lugar que, poxa, berço de tanta coisa, de tanto conhecimento também. Se nós voltássemos tempos na história, onde Roma ou Grécia, que buscava o conhecimento, você olhar para onde nasceu a universidade, por exemplo. A universidade nasceu com duas grandes razões. Eles queriam saber quem era Deus, eles queriam entender a razão da existência, de onde esse mundo veio a existir. E aí os homens que queriam conhecer, tinham busca por entendimento, se reuniam, e ali eles iam estudando, e ali eles gastavam tempo, eles se dedicavam justamente a esse conhecimento. E é assim que nasceu a universidade, para buscar conhecer quem era Deus e da onde surgiu esse mundo. E aí depois nós tivemos a Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial fez com que houvesse a necessidade de mão de obra. E aí nasceu a massificação da tarefa. Então precisava especializar pessoas para realizar a tarefa. Enfim, aí foi uma caminhada lascada. Depois do Woodstock, as pessoas começaram a falar: você precisa estudar para ser alguém na vida, né? Esse era o mantra que a gente ouvia dentro de casa. Mas estudar o quê? Ser alguém na vida é ser quem? Se daqui a pouco conseguir pagar as contas e, enfim, oferecer um certo conforto para a nossa família. Esse tipo de situação gera, amados, dentro de uma pessoa a seguinte condição: se eu tenho sustento, eu pago as minhas contas, talvez isso me autorize a fazer muitas outras coisas. Talvez até passar por cima de pessoas, enganar um ou outro, porque afinal de contas eu preciso bater as metas, eu preciso, enfim, trilhar minha carreira. Meus pais investiram no meu estudo, eu estou agora aqui, enfim, talvez eu precise passar a perna em alguém para conseguir crescendo. E a verdade é que nós acabamos sofrendo com o caráter, com aquilo que realmente deveria valer a pena. Nós deveríamos nos preocupar em ensinar os nossos filhos em ser homens e mulheres íntegros, tementes a Deus. Amém? E aí nós chegamos num lugar que, na verdade, o que muda as pessoas é um tipo de sabedoria, que vai fazer com que, inclusive, ela saiba usar a abundância do conhecimento disponível hoje para um bom proveito, para coisas mais altas. Há necessidade de entender o propósito, a razão da nossa existência. E isso não tem como acontecer se não houver Deus. A verdade é que o conhecimento sem Deus, ele se torna totalmente fútil e sem razão. O fato de saber, de ter um conhecimento que deveria tornar as pessoas melhores, se mostrou inútil. Se você procurar as nações, as pessoas, elas têm um nível intelectual mais elevado, são lugares onde há maior ausência do Senhor. Evangelho a 2%, a 0,5%, 6% numa nação. É a mesma coisa que você imaginar, se a igreja, nós somos a noiva de Cristo, imagina uma mulher com 2% de vida, 0,5% de vida ali, ela está como? Está moribunda, né? Está praticamente morta, não é isso? A gente está conseguindo entender, amém? Não é isso. A verdade é que mesmo com tanta informação, com tanto conhecimento, as pessoas estão muito distantes daquilo que elas realmente deveriam conhecer. E se a gente ir avançando nisso, entender quem é o Senhor e a vida eterna com Ele, Ele fala de revelação e de um momento, de uma transformação da nossa matéria, inclusive, que aquilo que é incorruptível vai ser revestido por incorruptibilidade. Aquilo que em parte nós conhecemos, nós conheceremos plenamente. Amados, eu creio que vai ser tão maravilhoso, que será revelado no grande dia, e quando nós estivermos já na eternidade com o nosso Deus. Ele diz que não há a capacidade na humanidade presente de conseguir imaginar. A mente do homem não é capaz, não subiu ao coração, e nem a mente do homem é aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Amados, nós temos uma mente capaz, amém? A gente consegue imaginar muita coisa. Quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado, porque, sei lá, você olha para, enfim, da minha época, tá? Steven Spielberg. Olha o que esse cara fazia.
Olha os filmes, né? Ele começa com Star Wars. Olha onde foi a imaginação desse cara. Ou seja, nós conseguimos imaginar. Eu fico olhando para Marvel, por exemplo. Eu falo, pô, será que no céu vai dar para ter uma prancha do surfista prateado? Para dar um rolê nas galáxias e tal. Enfim, eu não sei, mas a minha mente alcançou isso daí. Ele está falando que é melhor do que isso. E a palavra de Deus, ela é confiável ou não? É, amados. É confiável. Então prepara, porque quando você tiver esse cérebro aí meio perreca como é, revestido por um incorruptível, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Amém, amados? A galera está ficando aí assustada, maravilhada com Irá. Ô, meu irmão, o Criador dos céus e da terra, Ele preparou algo para você. Santo Deus, né? E se nós olharmos, então, conhecimento não tornou a humanidade capaz de não ser violenta. Ela continua sendo terrivelmente ignorante ao ponto de multiplicar a violência, de multiplicar a perversidade. Nós olhamos, os homens são capazes de coisas extremamente perversas, de coisas más, assim, repugnantes, que causam enjoo. Enfim, qualquer um. Não é a ausência de conhecimento, muito pelo contrário. Os homens são capazes de coisas horríveis. Jesus, lá em Mateus 24, no verso 13, ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aliás, o amor se esfriará, nessa tradução está aqui, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Mas não todos. Se preocupa com isso. Se preocupe em esses que são os não todos. Bem? Mas se preocupa de verdade. Direcione seu coração para isso. O conhecimento ele pode, adquirido, uma vez se tornar habilidoso. E isso é bom, amém? É bom. Seja habilidoso. Mas que a sua principal preocupação seja cheio de Deus. Essa é a sua principal habilidade, amém? A sabedoria, amados, ela é uma bênção dada por Deus. Agora, a gente chegou num lugar interessante na mensagem, porque o que nós vamos falar é a sabedoria, diferente do conhecimento. Na verdade existe a sabedoria humana, mas nós estamos falando da sabedoria do alto. Não há outra maneira de ter essa sabedoria se não for através do Espírito Santo de Deus, amém? A única forma de termos acesso à sabedoria de Deus, acesso a essa forma de pensar, uma maneira de raciocinar, uma maneira de entender as coisas, uma maneira de ver aquilo que está diante de nós, uma maneira de ver as pessoas, uma maneira de enxergar situações, de encarar e de decidir fazer ou não fazer algo, decidir falar ou não falar alguma coisa, enfim, tomar uma decisão, baseado numa forma como Deus faria, ou uma forma como Deus pensaria, como Ele agiria. Não tem outro jeito, a não ser que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você seja cheio da influência do Santo. Ele está disponível. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele deseja dar a sabedoria, Ele quer dar. Inclusive Tiago, ele fala para que você peça. Aquele que não tem sabedoria, ou aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de bom grado. Ele quer que você se torne um filho sábio, Ele quer que você tenha a sabedoria do alto. É tão interessante essa relação com a sabedoria, enfim. Na verdade, em Provérbios, quando você olha, ele está falando da sabedoria e está falando de Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, amém? A gente poderia resumir isso assim. Mas essa relação, ela é tão interessante que Salomão, quando ele olha o desafio de dar sequência no trabalho do pai dele, de continuar o reinado sobre a nação que tinha se tornado poderosa, Deus se apresenta para ele e fala: o que você quer? Olha, o que você me pediu eu vou te dar. E Salomão conseguiu impressionar o Senhor, porque eu acho que nem Deus esperava que ele pedisse aquilo, porque você vê a reação do Senhor. Ele fala assim: ó, me dê sabedoria para governar o teu povo. O Senhor, ele se alegrou tanto que ele falou: por que você me pediu isso? Não me pediu riqueza,
e nem a derrota dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e também eu vou te dar as outras coisas. O Senhor se alegrou do coração de Salomão. E nós percebemos que a sede por sabedoria de Salomão foi algo que agradou a Deus, mas eu entendo que também a consciência a respeito da missão e do propósito, porque ele pede com propósito. Então Salomão, a razão dele querer a sabedoria, ele tinha essa consciência, essa mentalidade do propósito. Eu quero cuidar bem do teu povo, e eu sei que eu sou insuficiente, eu preciso entender o que o Senhor pensa, eu preciso ver como o Senhor vê, eu preciso da tua sabedoria, me dá sabedoria. Isso agrada a Deus. Deus, ele quer te dar sabedoria, saiba disso, amém, amados? Saiba disso. Entenda essa liberdade que há, essa generosidade que há da parte do Senhor. Ele quer te dar uma mente como de Cristo. Ele quer te dar a sabedoria do alto. Ele quer construir em mim e em você uma forma de pensar diferente daquela que nós temos. Ele quer acrescentar isso a cada um de nós. Ele quer nos dar essa habilidade santa e celestial. E é tão especial ter a sabedoria do alto, porque só a sabedoria do alto vai te levar a lugares que você jamais conseguiria chegar, mas que, compreendendo a vontade do Senhor e decidindo por ela, você vai chegar nesses lugares. É através dessa sabedoria, dessa mentalidade, que nós vamos conseguir perceber que o melhor lugar para estar não é nesses planos mais básicos, que são os meus e os seus. Ele fala, eu tenho planos diferente deles, assim como o céu está para a terra, eu quero te trazer aqui, ó. Os meus planos são mais altos que os seus. E aí quando nós conseguimos absorver essa capacidade, essa mentalidade do Senhor, nós começamos a dar passos nessa direção, amém? E eu consigo olhar e saber que é melhor desprezar os meus planos. Eu consigo desejar que haja essa vida de Deus em mim e consigo desprezar a minha própria vida. Eu consigo olhar e não amar a minha própria vida, porque eu entendi que há algo melhor, há algo maior, amados, amém? Só que há a necessidade de compreender essa maneira de pensar. Ela ela pode até ser simples, mas não é tão fácil de acessar. Por quê? Porque as coisas daqui, elas brilham. As concupiscências, elas nos atraem. E são coisas boas, e muitas vezes por ser bom, a gente acha que veio de Deus. Mas como a gente começou falando aqui, toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai das luzes, amém? Tudo que é bom vem do Senhor. É igual para quem é líder de célula, para quem já lidera uma galera aí, quando você pega um casal que tá se apaixonando, está começando, os bisolinhos estão brilhando e tal. Quem já se apaixonou aqui? Espero que todo mundo, né? Eu continuo apaixonado até hoje, faz 20 anos. Mas quando você está com essa coisa aqui, que o coração palpita, dá aquele, né, frio no estômago quando você vê a pessoa chegar. É gostoso isso, não é? É muito bom. A pessoa chega e dá aquele frio na espinha. Você fala, nossa, ela está aqui. Aí você vê ela andando assim, a Thalita, ela anda em câmera lenta, o cabelinho dela balança assim, ó. Eu falo, mas que loucura, rapaz. Deus é poderoso demais. Como faz um negócio lindo desse, né? Deixa comigo, que massa. É muito legal isso, não é? Deus faz essas coisas. A cara da Teodoro. Isso é bom. Então quando a pessoa está apaixonada assim, é difícil você explicar para ela que você não sabe se é de Deus ou não. E todas as vezes que alguém se apaixonou, era de Deus? Ia ser bem aquele relacionamento ali? Você vê como é complicado? A gente é complicado. Entender as coisas do alto, às vezes não vai exigir renúncia. Vai exigir de nós abrir mão da nossa vontade. Com certeza terão coisas que você acha que é bom e você gostaria de ter, mas só quando você tem a sabedoria do alto vai ser capaz de olhar para aquele e renunciar. Você fala, não, há coisas mais altas. Vocês estão entendendo? Não tem outro jeito de alcançar esses caminhos mais altos. Vai ter que ter renúncia. Vai ter que compreender o que é a eternidade. Vai ter que ter compreensão do santo. Vai ter que saber que o santo é prazeroso, amados. Porque essa barreira, esse sofisma tem que cair também no nosso pensamento. Às vezes nós temos a impressão, tem preço a pagar, mas a santidade ela é prazerosa.
Quem falou que Deus não estava nos negando coisas boas foi Satanás, foi a serpente. Ela que chegou e falou: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? O Senhor, na verdade, em Gênesis 2,16, Ele dá uma ordem: comam. Eu ordeno, comam de todas as árvores do jardim. Só uma não. Porque aquela que não ia nos confundir. Qual que era que não podia comer? Vamos lá. Vamos lá, supletivo. Qual que era a árvore que não podia comer? Me ajuda aí. Conhecimento do bem e do mal, não é? Você sabe ser bom? Você sabe ser bom, sabe? Sabe ser bom para tua mãe, você tem que ser bom, pelo menos para ela. Sabe ou não sabe? Sabe ser bom aqui na igreja? Só tem crente aqui, ó. Tem nenhum desviado aqui, não dá para saber, só dá para saber lá fora. Tá todo mundo firme com Jesus aqui, ó, todo mundo santo, cheio de Espírito Santo, né? Super, glória a Deus e aleluia, não é isso? Mas tá todo mundo assim? Não tá, a gente sabe que tem, né, dificuldade, tá no processo, uns chegando, não é isso? Amém? Porque você sabe ser mal, não sabe também? Você sabe ser bom, você sabe. Aí a gente ficou atrapalhado, velho. Tem hora que eu quero ser bom, e tem hora que eu quero muito mais ainda ser mal, né? Eu tinha uma frasezinha na minha época. Eu acho que o Guto, não sei se o Guto falava isso aí também, mas São Paulo falava isso aí. Eu falava: eu sou bom, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Eu falava, e a gente é assim mesmo, não é? A gente sabe ser mal, a gente começou a conhecer as duas coisas. Isso nos confundiu tanto, amados. A gente precisa dele, porque ele é bom. Ele é bom, né? Ele nos santifica, ele trabalha em cada um de nós, ele nos capacita a ser como ele é. Ele nos dá um caminho de verdade e vida, ele é santo. Nós precisamos dessa sabedoria do alto, amém? E aí, para a gente falar um pouco mais de sabedoria, vou dar uma acelerada aqui que eu estou muito calmo. Essa sabedoria que vem de Deus, amados, ela é carregada, ela é preenchida por dois atributos do Senhor, por duas coisas muito especiais. O primeiro é o amor. Tudo que Deus faz, Deus, como Ele é amor, toda atitude que vem, toda ação em sabedoria, pensamento, todo aquilo que vier através da sabedoria de Deus, você precisa saber que está carregado do amor de Deus. Isso é uma maneira de você identificar. Mas é o amor de Deus, amém? O amor do Pai, o amor de alguém que quer te levar para a eternidade, alguém que quer perdoar pecados, alguém que quer fazer justiça. Justiça de Deus não é cobrar os teus inimigos, ou cobrar as pessoas que de alguma forma te prejudicaram, te humilharam aqui na terra. Não, a justiça de Deus é perdoar pecados. A justiça de Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz. É Ele sendo açoitado e falando: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Essa é a justiça de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela é carregada desse amor. E a sabedoria de Deus também, ela é carregada pelo temor do Senhor. Na verdade o texto fala, Salmo 111, se não me engano, versículo 10, mas Provérbios 9 também está falando lá que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o que é temor do Senhor? É um respeito extremo acerca de Deus, é saber quem Ele é. Isso precisa estar em nós. A gente, de certa forma, tem essa cara mais despojada. A gente vive mesmo essa alegria do Senhor. A gente é livre de usos e costumes, e glória a Deus por isso. Mas nós não abrimos mão do temor do Senhor, amém? Amém, amados? Até quando você vai orar, quando você está falando com Deus, você não está falando com qualquer um. Quando você entra na presença, as coisas são diferentes, não é verdade? Você conversa de um jeito com os seus amigos, mas quando você vai conversar com o teu pastor, de alguma forma você assume uma outra postura, não é? Você conversa com os colegas de trabalho, mas quando você vai conversar com o diretor da empresa, alguém, você assume. Amados, com Deus não é diferente. A intimidade com Deus, se você chega a um lugar onde Ele está, onde a presença dEle come, você percebe que as coisas mudam. Vem a tua rendição, a tua postura. E como é impressionante isso, porque no mesmo tempo que você se sente tão poderosamente amado, você sente o temor daquele que é santo, e você sente uma tremenda liberdade na presença de Deus, não é isso? É um lugar meio difícil de explicar. Eu tive uma experiência, não sei se já contei isso aqui, mas pouco depois da gente ter casado, acho que o segundo ano de casados, nós morávamos numa casa que meu pai emprestou para mim morar. Ele falou: tô te dando casa não, rapaz. Vai morar lá 5 anos, te dar esse boi para você. Você mora lá 5 anos com a tua esposa, depois você sai de lá que eu vou alugar a casa. Mas para você fazer teu pé de meia. A gente nem ficou esse tempo todo, depois a gente foi enviado, né? Nem precisei disso.
acho que 2 ou 3 anos. Mas uma noite, eu acordei de madrugada. Eu começar a falar, eu tenho que falar rápido disso, senão eu começo a chorar, porque eu sei que Jesus foi no meu quarto. Eu acordei com uma presença tão poderosa. Eu sabia que ele estava mais ou menos a um metro acima de mim, alguma coisa assim. E era uma coisa tão intensa que eu não tinha coragem de virar para olhar, apesar que eu estava muito curioso. Mas eu não tinha coragem de abrir os olhos e virar para olhar para ele. Tamanho temor que eu sentia. Me sentindo amado, tendo uma alegria, algo poderoso, e sentia aquela presença. Eu sabia que ele estava marcando a minha vida em algum aspecto. Mas eu fiquei cheio do temor de Deus. Alguns textos que eu olho e eu entendo que os homens estão falando assim, Jacó, quando ele acorda e tem a visão da escada, e ele acorda apavorado, ele fala, é terrível esse lugar, certamente é a casa do Senhor, e dá o nome de Betel. Aí, quando eu li aquele texto, foi muito isso que eu senti. Eu sabia que Jesus estava ali, acima de mim, me olhando. Enfim, foi muito poderoso. Essa sensação da presença de Deus, ela é muito poderosa. Amém, amados? A sabedoria, ela é carregada do temor do Senhor, porque você passa a entender quem Deus é. E você quer não só ser agradável a Ele, você quer andar com Ele, você quer se aproximar dEle. E você quer trilhar a tua vida, fazer escolhas de forma que você se aproxime desse Deus e seja agradável a esse Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Essa sabedoria, ela precisa ser buscada. Eu estou aqui gastando um tempo tentando de alguma forma despertar os nossos corações para que você deseje, tenha desejo, saiba como é precioso, mas tenha desejo por essa sabedoria. Porque o Senhor quer que eu e você tenhamos desejo por ela e de alguma forma venhamos a nos aplicar em atitude para buscar, pedindo a Deus, vivendo de forma que nos aproximemos dessa sabedoria e sejamos nutridos por ela, que tenhamos o temor de Deus de forma a querer viver uma vida baseada na sabedoria do alto, fazendo escolhas baseadas na sabedoria do alto, andando, criando os filhos baseados na sabedoria do alto, relacionamentos, pastoreando, vivendo o teu ministério. Você passa a ter um temor de Deus que você não quer fazer outra coisa que não seja baseada na sabedoria do alto. Amém, amados? Você passa a não querer estar num lugar que não seja o lugar onde Deus quer que você esteja. Por mais que você torça que portas venham se abrir para você, fala, eu quero a porta que o Senhor vai abrir, eu não quero entrar numa outra porta que não seja a porta que o Senhor abriu. E se o Senhor falar, não vou abrir porta nenhuma, então eu não vou entrar em lugar nenhum, você passa a desejar estar onde Deus quer que você esteja. Amém, amados? Isso é precioso. Lá em Provérbios capítulo 2, verso 4 diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor. Vocês estão com a Bíblia aí? Que tipo de esforço você faz para encontrar a prata? Vamos passar para a nossa realidade, né? Qual a tua disposição para trazer o sustento? Qual a disposição que você aplica? Qual a tua energia que você coloca para que você possa ganhar um pouco mais? Para que você, qual o tamanho do desejo que você tem para uma carreira de sucesso? Para que portas, enfim, boas abram para você? Qual o empenho que você coloca nisso? O quanto você deseja com que coisas boas aconteçam na tua vida, de maneira a você ter um bom retorno financeiro. Quem aqui quer um bom retorno financeiro na tua história? É possível. O resto não quer? É sério, né? Vocês não querem, não? Quem aqui quer um bom retorno financeiro na tua vida? Quem quer viver bem aqui? Oh, aleluia! Meu Deus do céu, isso não é pecado não. Isso é bênção. Amém, amados? Amém, igreja? Nós queremos. O que ele está dizendo é, eu sei que você quer isso, mas agora que eu sei o quanto vocês querem isso, eu estou tentando usar algo que faça sentido para você, de como você deveria procurar a sabedoria do alto, porque ela é mais preciosa do que isso. Amém? Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e discernimento. Agora vamos aprender o que é essa sabedoria que eu estou falando tanto aqui. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 1.
gente já vai avançando para a conclusão agora aqui. Tem 3 pessoas gentis nessa igreja aqui. Isso foi só um jeito de te amenizar também, para você achar que vai acabar, porque não vai. Versículo 17, 1 Coríntios diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Meu Deus do céu. Que tipo de palavra humana eu posso acabar usando de forma que eu venha esvaziar a cruz? Quem prega o evangelho precisa tomar cuidado, sabe? Tem muita gente pregando sem tomar cuidado. O problema é que o resultado pode ser a cruz esvaziada. Não tem habilidade que possa substituir, amados, a dependência de Deus, amém? Um vaso que saiba se esvaziar, para que o Senhor possa encher e fluir através dele. No verso 18 ele vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Como é que a gente vai entender isso agora? Você sabe qual foi o momento de maior triunfo de Jesus? Onde ele manifestou o seu poder com a mais poderosa intensidade, amados. Ele fez coisas maravilhosas. Às vezes você quer fazer o teu salário chegar até o final do mês, você fica se desdobrando, orando e pedindo pela multiplicação. Não é isso? Senhor, multiplica o pão. Ele pegou 5 pães, 2 peixes e alimentou 15 mil pessoas. É extraordinário, não é? Mas esse não foi o momento mais poderoso do seu ministério. Ele enviou os discípulos para atravessar o mar e foi orar. E quando era alta madrugada, eles estavam achando que eles iam morrer. E eles não eram vacilão na água, os caras eram pescadores, eles sabiam lidar com o mar. Só que eles estavam tão desesperados com a força das ondas, com o vento que estava agitando o barco, eles estavam todo mundo achando que ia morrer. Eles estavam tão apavorados que Jesus agora ele veio andando sobre as águas. Pensa que loucura é essa? Em alta madrugada, no meio de uma tempestade, ele aparece andando sobre as águas. Eles estão tão agoniados que eles olham e começam a gritar: fantasma! Até que Pedro vê que é ele, fala: és tu, Senhor, vocês conhecem. Pedro vai, anda sobre as águas. É poderoso isso ou não é? Mas esse também não foi o momento mais poderoso. Nem quando ele estava dormindo, acordou, e eles ficam maravilhados, que ele fala: quem é esse? Ele deu ordem às ondas pararem. Assim é massa estar com Jesus assim, né? Porque a gente não é mandar parar, é falar para rolar as ondas, né? Fala: Senhor, acalma os ventos. Só um terralzinho agora. Agora vai dar uma subida, isso. Aquela série agora. Espera eu passar, espera eu voltar agora. Voltei, cheguei, pronto. Agora manda a sériezinha de 3. A segunda pode ser a maior para mim. A primeira para esvaziar o pico. Saiu o crowd. Não é isso? Na oração ia ser mais ou menos essa aí, né? Ele tem poder para isso. Vai falar que você nunca fez essa oração no mar? Eu já fiz. Eu tenho que ter fé. Ele tem poder, não tem? Amém? Mas esse também não foi o momento mais poderoso. Sabe, um pouco antes dele ser crucificado, Pedro fica indignado e fala: de maneira nenhuma, vão ter que me matar para crucificar o Senhor, não. E Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás. Ainda na noite que foram prender ele, Pedro lhe saca a espada. Ele acerta a orelha de Malco, servo do sacerdote. Jesus pega a orelha, cola. E ele fala o seguinte para Pedro: fala: Pedro, você acha mesmo que eles estão me prendendo? Basta uma palavra aqui e virão 12 milícias de anjos. Cada milícia são 1000 anjos. Um anjo que foi lá rolar a pedra, 16 soldados ficaram tão assustados que eles fingiram que estava todo mundo dormindo.
Você imagina 1.000 ou 12.000. Ninguém prendeu Jesus. Ele podia sair dali a hora que ele quisesse. Ele podia sair de lá quando rasgaram as suas roupas. Quando cuspiram nele, ele podia sair de lá. Quando não estava mais suportando de dor nas costas, com os açoites, a costa rasgada, sangrando, ele podia sair de lá. Quando colocaram aquela coroa com espinhos venenosos, que fazia a sua cabeça inchar e doer, ele podia sair de lá. Quando estavam batendo aquele martelo, pregando os cravos na mão dele, ele podia sair de lá. Quando pregaram os seus pés, ele também podia sair de lá. Quando levantaram a cruz, com o nosso Salvador, com as mãos e os pés pregados no madeira, a qualquer momento ali, ele podia sair de lá. Mas ele não saiu. Hebreus 12 diz que ele suportou tamanha humilhação, porque ele estava com os olhos na alegria que lhe fora proposta. E ele ficou lá. Segundo Coríntios 8 diz que se os poderes desse mundo soubessem o que estava acontecendo, eles não crucificariam o Senhor. Naquele momento, a maior de todas as vitórias estava acontecendo. O ato mais poderoso já realizado na terra estava acontecendo. Não foram as vitórias do exército de Davi, nem de Gideão. Era um homem sendo humilhado. Isso é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus. O ato mais poderoso de Jesus não foram milagres extraordinários, nem sinais e maravilhas. Não foi curar cego, nem levantar coxo. Foi ser capaz de, sendo Deus, permitir que homens pecadores o humilhassem. Por isso que ele diz para mim e para você: aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Porque eles querem ver poder dessa terra. Ele fala: mas ele não vai te deixar rico? Mas ele não vai fazer o teu ministério poderoso e conhecido em toda a terra? Mas ele não vai mostrar para a tua família que você tem Deus e que você vai ser extremamente próspero? A sabedoria de Deus, amados, ela é carregada de humildade, de uma capacidade de diminuir para que ele cresça. É difícil entender, mas nós pregamos Cristo crucificado. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Quem poderia imaginar que o momento onde o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Santo, soberano, todo-poderoso, estaria vencendo o inimigo da humanidade, aquele que deseja até hoje matar, roubar e destruir. Não de uma maneira poderosa, estrondosa, ou maravilhosa, ou enviando anjos, fazendo maravilhas, arrebentando com os exércitos do inferno. Não, ele estava se humilhando. Satanás nunca entendeu o que Jesus estava fazendo, porque ele era o Deus Santo e Todo-Poderoso. Ele sabia do poder que ele tinha. Se tivesse entendido. Tanto é que Jesus tem uma hora que ele está conversando com os discípulos, ele está falando a respeito da crucificação. Ele fala: vamos parar de falar, porque o maligno está chegando. Satanás, ele é confundido por Jesus muitas vezes. Quando João Batista vai batizar Jesus, batiza Jesus, ele fala: mas eu que tinha que ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele fala: vamos fazer isso, para que se cumpra toda a justiça. Humilde. A justiça era o que? A lei dizia que o sacerdote ele precisava ter 30 anos de idade. Jesus se batiza com quantos anos? Quem era João Batista? Descendente da linhagem de Arão. Sacerdócio, ele é autorizado pelo sacerdócio. E tem gente que fala que não precisa ter igreja, que não tem que ter pastor. O próprio Jesus submeteu ao sacerdócio de Arão. Humilde. Ele fala: eu não vim abolir a lei, eu cumpri a lei em todos os aspectos. E aí o pai olha para aquilo, ele se alegra, ele fala: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E aí Satanás chega lá e fala, ele faz uma pergunta, né? Qual que é a pergunta que ele faz? Vamos lá de novo, supletivo. Qual que é a pergunta que ele faz? Se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele estava curioso, ele queria saber. Eu posso te falar, até hoje ele faz isso. Você é filho de Deus, mas às vezes está passando dificuldade financeira e ele começa a questionar: cadê o seu Deus? Você não é filho de Deus, só estou vendo pedra aí, cadê o pão? Ele nos provoca. A gente tem a capacidade de responder para ele: só o Senhor, o seu Deus, adorarás. O meu coração só presta culto para um Deus. Só o meu Senhor, só diante dele eu me prostro, a ele eu presto culto. Amém, amados? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Ou seja, nem a sabedoria que os homens gostam, às vezes a gente não tinha muito. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Nada pode te condenar nem te acusar, se você crê em Jesus Cristo. Ele, na sua infinita sabedoria, pagou o preço de todo o pecado. O seu sangue santo derramado na cruz do Calvário triunfou sobre o inimigo. Quando a morte veio com seu aguilhão para pegar Jesus, tragada foi a morte pela vitória, porque ela não achou aonde poderia prendê-lo. Não havia pecado nele, ele é perfeito, ele é santo.
Não há mancha, não há erro, não há dúvida. Ele é a verdade. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Ele triunfou, Ele venceu, tragada foi a morte pela vitória. Ele é a justiça de Deus. A sua infinita sabedoria triunfou sobre toda e qualquer espécie de mal. Satanás e os seus demônios, eles perderam. Eu não sei de que maneira ele tentou te escravizar. Não sei se foi com mágoas, ou com vícios, ou com prostituição. Não sei qual foi a mentira do inferno que tentou te paralisar ou te prender. Mas eu sei que ela está derrotada pela sabedoria do meu e do seu Deus. Ele venceu a mais poderosa, extraordinária vitória na cruz do Calvário. Como uma ovelha calada, Ele se entregou. A justiça de Deus foi feita. Todo aquele que olhar para Ele, todo aquele que nele crê, você recebe poder. Poder de ser feito filho de Deus. Poder de ser liberto, poder de ser transformado mais uma vez à imagem e à semelhança daquele que te criou, daquele que sonhou com a tua existência, daquele que você sabia que você estaria aqui em 2025, ouvindo a loucura da sua pregação, sendo cheio no seu coração para transmitir a sabedoria do alto, para decidir andar sobre essa sabedoria em santidade. Porque não há lugar de maior prazer para uma pessoa viver do que na santidade de Deus, onde você tem paz com Deus, paz com aquele que tanto te amou, paz com aquele que te ensina a te amar, porque Ele te amou primeiro, aquele que nunca se negou a você, aquele que na verdade não está nem aí para os pecados que você cometeu, porque eles foram perdoados, aquele que olha e esquece, seja qual for o seu passado, mas Ele está totalmente interessado na atitude que você vai tomar hoje, nas escolhas que você vai fazer agora. Ele quer que você olhe daqui para frente, coloque os olhos fitos em Jesus, e você se livre das amarras do pecado que tenta te envolver, e vai. As coisas velhas vão ficando para trás. Ele está fazendo surgir coisas novas. Ele começa a colocar os teus pés, e você começa a subir aos lugares altos, porque você está agora sentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os planos mais altos passam a ser a tua realidade, mas precisamos da mente de Cristo, amém, amados? Justiça de Deus e santidade. Oh, louvado seja o Senhor. Porque um dia eu e você estaremos com o nosso Redentor. Não sei se vai ser hoje, hein? Eu não sei se vai ser amanhã, no mês que vem, ano que vem, ou daqui 100 anos, mas eu sei que cada um de nós estaremos lá, e que esse seja o dia da tua redenção. Feche os olhos por um instante. Santo Deus, não confunda a cultura dos céus, a nossa pátria celestial, a sabedoria do alto, com aquilo que parece inteligente aqui nessa terra, porque não tem nada a ver. Aquilo que para os homens é força, aquilo que para os homens é sabedoria, para o Senhor é loucura. Mas a mais simples, o ato mais simples, sabedoria dos céus, é extremamente mais poderoso que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. A Bíblia diz que o Senhor está reduzindo a nada os poderosos dessa era. Isso tudo vai acabar. Governos, reinos, tudo isso vai passar, amados. Que nessa noite, amado Espírito Santo de Deus, vem nos purificar, Senhor. Estamos tão poluídos com as coisas desse século, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque há muito barulho, há muitas vozes que acabam tendo a capacidade de tornar turva a nossa visão, acabam com tanto chiado tentando obstruir a nossa audição, mas nós queremos ouvir a tua voz. Limpa os ouvidos, Pai. Limpa
Tampa os ouvidos dos teus filhos hoje aqui, Senhor. Nós queremos ser aqueles que o Senhor diz, aqueles que têm ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nos dê ouvido, Senhor, para ouvir o que teu Espírito diz. É o Senhor que nos ensina todas as coisas. É o Senhor que nos revela que somos filhos de Deus. É o Senhor. É o Senhor que conhece. Quem conhece as coisas profundas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Por mais que pessoas possam te conhecer e te conhecer intimamente, tua esposa, teus filhos, sei lá, amigos, mas ainda assim há lugares íntimos do seu interior, só você sabe. Há pensamentos que são seus. E sabe o que o Senhor diz? Assim também o Espírito de Deus conhece a mente do Senhor. Olha o que Ele te deu. Ele repartiu conosco aquilo que Ele é próprio. Eu posso te falar? Ele quer. Ele quer que você conheça tudo. Salmo 24 diz que o Senhor, Ele revela os seus segredos àqueles que o temem. Há coisas que Deus quer falar contigo, filho, que Ele não vai falar para mim, nem para o pastor Elcio, mas Ele quer falar com você. Há segredos, há mistérios, a sabedoria do alto, há coisas específicas, poderosas, mistérios maravilhosos de Deus para você. Eles vão te curar, eles vão te transformar. Oh, Santo Deus. Quem aqui nessa noite quer pedir a Deus esse lugar diferente, essa sabedoria do alto? Quem quer viver essa transformação e a disposição de caminhar sobre a mente do Senhor, não a tua, sobre a vontade dEle, abrindo mão da tua? Se essa mensagem, se essa presença, se o que Deus está fazendo hoje aqui move o teu coração a esse lugar, levanta do teu lugar onde você estiver, fica de pé. Se você puder, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. O Senhor está fazendo coisas aqui hoje. Há uma ligação com os céus. Jesus, Ele fala disso, do poder que Ele deu a cada um de nós, a sua eclésia, a ligarmos coisas na terra que serão ligadas nos céus. Aquilo que desligamos é desligado nos céus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Ele falou para Natanael que nós veríamos coisas maiores do que simplesmente saber que Ele está te vendo quando você está debaixo da figueira. Veríamos anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Há anjos nesse lugar, eles estão subindo e descendo. Estão levando orações aos céus, mas estão trazendo dos céus coisas novas à sua igreja, a esse tempo. O Senhor está derramando hoje aqui sobre os filhos a mente de Cristo, levando os nossos pensamentos cativos a Cristo, quebrando as amarras, cortando aquilo que nos aprisionava. Mas está levando a sua igreja, aquele que Ele tem chamado para essa estação, para esse tempo, a um lugar perto, um lugar onde há liberdade para ouvir a voz do Senhor, um lugar de entendimento. Queria pedir ajuda dos pastores, presbíteros, para a gente orar pelas pessoas. Profetiza, declare um lugar de conexão com o Senhor, um lugar santo, um lugar com liberdade para ouvir a voz do Pai. Eu não sou mais meu. Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu.
és a minha porção. O rio esmagado, rio novo e pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, meu olhar que vejo ao amanhecer. Promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. E não será segredo, e essa é a minha promessa, e essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. É o meu anseio, o meu amor por ti. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Este é o meu anseio, e este Jesus, 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 meu amor por ti não será segredo. E esta é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, e não será segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio por ti, não será o segredo.
a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo, e vivo. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Som. Obrigado, som. Oi. Daqueles que vieram aqui para frente, alguém não recebeu oração? Se não oraram por você, fica com a mão levantada. Isso, por favor. Os presbíteros estão aí de escala, as presbíteras, isso. Fica com a tua mão levantada, que vai alguém até você e vai orar. Não queria que ninguém saísse daqui sem receber essa oração. É uma noite de transferência. O Senhor está transferindo algo sobre essa igreja, está transferindo algo sobre os seus filhos. O Senhor está mexendo nas nossas estruturas de pensamento, com as cognições. Ele está nos dando realmente uma habilidade de compreender a sua vontade. Pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Som. Que a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus, o Consolador enviado pelo nosso Senhor Jesus, o Senhor, antes de ascender, Ele disse que não nos deixaria sós. Ele fala: é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas eu vou e eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Eu declaro sobre a tua vida, a partir de hoje, Ele é a tua principal influência. Ele estará com você todos os dias, nas suas principais decisões, nos momentos mais difíceis e nos momentos de triunfo. Ele estará lá te conduzindo e te dando a sabedoria do alto. Peça a Deus, igreja. Ele dá. Obrigado, Bola de Neve João Pessoa, amo vocês. É muito bom estar nesse lugar. Obrigado, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Igor.
Pastora Thalita. Quem está feliz aí? Quem recebeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Guardem essas palavras no seu coração. Muitas vezes as decisões que nós teremos que tomar, os caminhos que teremos que seguir, vai contrário ao que o mundo tem mostrado e o que o mundo tem pedido. Mas sejamos corajosos em confiar naquilo que Deus tem nos mostrado. Essa igreja é prova disso. A gente caminha debaixo da direção do Senhor, e muitas vezes, quando parece que é loucura aquilo que Ele tem nos direcionado, Ele vai e realiza muito mais daquilo que nós estamos esperando. Amém, igreja? Que a partir de hoje possamos continuar sendo guiados. Toma tuas decisões direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Jesus, que Ele é a sabedoria do Senhor. Amém? É só o começo, primeiro dia de congresso. Imagina o que vem ainda pela frente. Pastor Igor, Deus abençoe. Pastora Thalita, nesse novo tempo lá em São Paulo, que Deus possa derramar 10 vezes mais de tudo aquilo que vocês têm feito por nós nesse tempo todo aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa especialmente. Vocês possam viver os sonhos, planos, projetos de Deus. Que o Senhor possa guardar as emoções de vocês, das crianças, que vocês possam ser e continuar a serem muito felizes lá, em nome de Jesus. Amém? Obrigado de coração. Igreja, segura na mão do irmão que está do teu lado aí. Prepara o teu coração, amanhã tem mais, hein? Amém? Amanhã, 8 horas da noite, teremos mais aqui, espero vocês. Sábado também, domingo também, é só o começo. Se o primeiro dia foi desse jeito, imagina como é que a gente vai continuar amanhã. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Vai na paz, que o Senhor te acompanhe. Você possa ter uma noite abençoada na presença do Senhor, um renovo celestial no teu sono nessa noite, que o Senhor possa se revelar a você, que Ele possa te trazer direção, que Ele possa te aliviar a dor, que Ele possa te lançar fora de toda a ansiedade e preparar o teu coração para aquilo que nós vamos viver nesse novo tempo e nessa nova estação. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Como servo e sacerdote do Deus vivo, te abençoo para um dia especial na presença dEle, e amanhã nos vemos novamente aqui. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Deus abençoe. Sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas. Jesus, Jesus, eu não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas.